Né? Tá entrando. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite. Nessa manhã não, né? Hoje é porque eu só faço segundas lives. Quando ela é o dia que não é segunda, já me atrapalha tudo. Nesta quinta-feira, nessa noite de quinta-feira, nós temos uma live extremamente importante. Estamos fazendo esta live neste dia, porque esta pessoa, assim, tão inusitada que nós trouxemos hoje, só teria hoje para poder fazer a live com a gente. Então, a gente se adequou aqui, porque nós acreditamos que é de extrema importância esse assunto para todos os carapicuibanos e carapicuibanas. Boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho, umas pessoas ir compartilhando e chegando. Compartilha, curta, comente, deixa aqui a sua pergunta. Boa noite. Já vamos nos apresentar. Boa noite. Deixa só vocês ir se chegando. Chega junto da avó, da tia, do tio, do pai. Vem todos para a sala. Tá no ônibus, coloca o fone, escuta a gente. Esse tema é de extremamente importância para a cidade de Carapicuíba. E eu acredito que esta live nos demonstra como estamos trabalhando de forma diferenciada para a cidade. Então, todos sejam bem-vindos, todas e todos. Boa noite. Eu acho que já dá para a gente começar. Deixa eu só ver aqui se já dá para começar, se já tem a galerinha que já está chegando. Boa noite. Vamos lá. Mais uma live realizada por essa equipe maravilhosa que tem me acolhido, que tem me ajudado, que tem feito todas as coisas acontecer. A live de hoje é muito especial, que isso nunca tinha acontecido ainda, viu? E eu juro para vocês que não foi proposital. Eu não sabia disso, mas a live de hoje eu fiquei muito emocionada quando eu falei com ela, quando ela me contou. Eu falei, nossa, eu não sabia mesmo. E tem um grupo de apoiadores que vão procurando as pessoas para a gente fazer nas lives os temas que são extremamente relevantes para a cidade. E quando chegou, assim, quando eu fui falar com a Cidinha, aí eu falei, não acredito, mas eu vou deixar ela contar para vocês. Boa noite, eu sou Amanda Oratório, médica da família, a possibilidade de liderança para a cidade de Carapicuíba. Essa noite, o tema será Culturas Surdas, Mão em Movimentos. Dia 26/9 agora, é o dia do surdo, então é importante, a gente, quem nos acompanha sabe, né? A gente sempre tenta estar com a intérprete nas nossas lives, porque a gente entende a importância, né, que essas informações cheguem a todas as pessoas, de forma muito democrática. Então, a gente sempre está com a Eliane, que vem nos fazendo esse trabalho aí com a gente, desde o princípio. Agradeço muito a Eliane. Nós temos a Cidinha, gente, eu vou contar aqui, porque o currículo dela não é pequeno, não. Maria Aparecida Pereira Castro Augusto, a Cidinha, formada em artes visuais pela IA-Unesp, pedagoga, especialista em surdez pela Unesp de Marília, professora de arte na EMF Enzo e mediadora de surdo-cegueira na Prefeitura de Barueri. Então, assim, é uma pessoa que sabe do assunto, né? E a gente tem uma coincidência maravilhosa e que eu fiquei muito feliz, né, dessa coincidência. Vou deixar ela se apresentar e ela fazer esse relato para a gente. Boa noite, obrigada, Cidinha, pela sua participação. Muito obrigada. Eu estou aprendendo, não sei um pouco, mas ainda vai muitos anos ainda para a gente aprender. A gente está todo dia aprendendo, né? Foi muito engraçado mesmo, Amanda, porque antes de falar com a minha trajetória, eu vou contar para vocês uma coisa que foi muito engraçada. Eu tenho uma amiga que trabalha na Prefeitura de São Paulo comigo, ela me ligou e falou, olha, eu tenho uma amiga, ela é pré-candidata em Carapicuíba. Eu falei, tá. E eu falei assim, a Semana do Surdo eu vou ter muitas lives, né? Aí ela falou, sim, mas você poderia falar um pouco da cultura? Você falou assim, olha,
Você sabe que eu não gosto muito de política, né? Nem de políticos, né? Respeito, voto, mas não sou uma pessoa que gosto muito de me embrenhar nesse campo, né? É muito perigoso esse campo. E aí ela me falou que era a Amanda, né? É uma médica, o nome dela é Amanda. Aí eu falei assim, ela trabalhou no Mutinga, eu sei quem é, eu conheço. E o que ela não sabia, e o que a Amanda não sabia, quando eu conversei com ela, eu contei. A Amanda, ela me atendeu uma vez. Eu sou professora em Barueri, e passei mal na escola, e me levaram, eu trabalhava no Rita, então eu trabalhava muito perto ali, Rita de casa, no Mutinga, e ela me atendeu. Gente, essa mulher foi tão humana, tão dedicada. E dias antes, eu tinha conversado com meu marido, e eu dei a comparação dela com uma outra pessoa, porque assim, ela me atendeu, ela descobriu que eu estava com dengue, na época, estava muito doente, e ela, muito cuidadosa, me colocou, me fez para ir para a ambulância, eu fui lá para o centro, tudo, né? E chegando lá, a pessoa, o outro médico me tratou super mal, né? E me falou que eu não tinha dengue. Aí depois eu fui para São Paulo, porque eu moro em São Paulo, e lá eu fui ao servidor e realmente estava com dengue. E por que eu estava falando dela dias antes? Porque eu estava comparando, estava falando para ela, você vê que não é uma questão de hospital público. Existem referências, porque Barueri tem bons profissionais. Estava fazendo esse comparativo, porque eu falei assim, a Amanda e o outro médico eram da mesma equipe, né? Eram dois da mesma prefeitura. Mas uma me tratou com tanta humanidade, com tanto carinho, foi fantástico, eu gravei o nome dela, sabe? Eu lembrava dela. E o outro me tratou tão mal que eu até esqueci. Se você me perguntar quem é, eu não vou saber quem é. Então, eu fiz essa comparação com uma pessoa uns 2 dias, 3 dias antes da minha amiga me ligar. E aí, eu conversei com você e te contei essa história, né? Você falou, não te lembro de você. Eu falei, você não lembra de mim, mas eu lembro, né? Porque quem bate, né? Brincando, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha lembra, né? Não esquece jamais. E foi isso. Então, eu sou muito grata pela médica que você e eu espero de coração que vocês tenham essa mesma humanidade, esse mesmo carinho, essa mesma capacidade quando você estiver, com certeza que eu vou torcer por você na vida pública, viu? Que Deus te abençoe grandemente. É isso. Obrigada. Eu me emociono toda vez que ela fala, gente, porque assim, eu pratico as coisas com muito amor mesmo. Né? E quando ela me contou, eu realmente não lembrava, porque eu já atendi muitos pacientes, mas isso me fez assim, eu entender que eu sempre estive fazendo a coisa certa. Né? Eu faço com muito amor, com muita dedicação, e meus pacientes têm exatamente esse relato. E não é querendo me gabar, não, mas é porque é real mesmo. Né? A gente se encontrou por um acaso e ela vem trazendo esse relato, né? Nossa, parece que as pessoas vão achar que é pegadinha, mas não é, assim. Eu não imaginava, nem imaginava, mas é fazer o trabalho certo. Com muito amor e dedicação, a gente tem esses frutos, esse resultado. Então, eu sou imensamente grata, assim, por esse carinho, né? Por a confiança, e que ela já passou pelas minhas mãos e sabe da minha competência e da minha capacidade e da minha humanização, né? Como eu penso pelo outro. Então, hoje a live vai ser maravilhosa, assim, eu ganhei um presente, eu costumo dizer, né, de estar fazendo uma live com uma paciente, com uma pessoa capacitada como ela. Então, esse processo eleitoral me trouxe muitos ganhos, e um deles foi esse. Muito obrigada. E eu acho que é isso, vamos começar a conversar, né? Eu acho que seria interessante, Cidinha, a gente já começar a pautar algumas coisas, né? O que venceu o dia 26 de setembro, né? Eu acho que seria interessante você dar uma explanação aí para as pessoas que estão nos assistindo, como que você percebe, você que já tem essa experiência toda. Olha, o dia 26 é o dia do surdo, né? Infelizmente eu não vou poder estar com vocês, estarei em outra live. Assim, a gente tem, como eu já comentei, eu tenho 20 anos de trajetória. Quando eu comecei como aluna de artes, eu fui trabalhar no museu como educadora de artes, e aí eu percebia o quanto ali precisava
começando, essa coisa de aprender Libras estava começando, todo esse universo, né, do ensino da Libras. Mas a gente tem que entender que o dia 26, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, que nós temos como foco o ensino da Libras. Dia 26 de setembro é também o dia do INES. O INES é um instituto, né, brasileiro, e esse instituto, ele tem muitos anos, 1857 a fundação dele, foi o Dom Pedro II que tinha um aparentado, um afilhado surdo, e aí ele resolveu trazer tudo isso para o Brasil. Então, o dia 26 de setembro é o mesmo dia da inauguração da fundação do INES, então tem toda essa questão histórica. E a gente tem que lembrar que muitos anos se passaram, em 1870, em Milão, por exemplo, o surdo, teve um congresso, e nesse congresso foi definido o seguinte, que ninguém deveria usar Libras, ninguém deveria usar Libras, certo? E aí as pessoas foram proibidas de usar Libras, os surdos foram proibidos de usar Libras, e desde então, as escolas eram obrigadas a ser oralizadas. O que é isso? Ser oralizado é não ter o ensino de Libras, só oral. E aí foi isso que aconteceu, as pessoas foram proibidas de ter como primeira língua Libras. E aí começou a luta. E esse tempo todo o surdo foi oralizado. O surdo só pôde, no final da década de 80, retomar o ensino da Libras como primeira língua, a língua oficial, língua mesmo, e o português como escrito. Então, essa a grande importância do dia 26 de setembro. É lembrar que o surdo pode se utilizar de sua língua, né? Eu acho que é o maior ganho dele. Nossa, como é importante o conhecimento, né? Como é importante entendermos o porquê das coisas, né? Na segunda-feira estávamos falando sobre o dia do deficiente, e aí percebemos que é preciso nós, enquanto seres humanos, nos incorporar de um todo, da pluralidade que são as pessoas, do universo do que são as pessoas, para evitar que essas pessoas sofram mais, né? Porque muitas das pessoas sofrem por nós mesmos, né? Pelos preconceitos, por acreditar que essa pessoa não tem capacidade, ou por essa falta de acesso, que aí é gravíssimo, né? Eu acho que para mim, às vezes, eu fico pensando que não é benefício trazer Eliane para a gente, é obrigação, né? Não estou fazendo mais do que minha obrigação, né? E cai a mesma coisa. Quando eu atendo um paciente bem, é minha obrigação, porque eu estou ali para isso. E se eu estou dizendo para as pessoas que eu sou uma pessoa pública, que eu sou esta possibilidade de liderança para esta cidade, então não tem nada mais justo de que realmente eu consiga agregar todas as pessoas e todas as pessoas possam nos ouvir, né? Ouvir o que temos para falar, né? Então, para a gente é muito gratificante ouvir isso. E é triste, né? E saber que teve algum período que as pessoas foram alicerçadas de poder ter a sua língua, né? Como uma forma de comunicação, porque o mundo se comunica, né? E não ter esse direito. Então, isso é muito, muito grave mesmo, né? Cidinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho da trajetória e como que é o seu trabalho. Bom, antes de eu falar da minha história, eu queria falar para você que isso que você está falando é muito importante. Você chegar na vida pública com esse pensamento já é meio caminho andado. Porque o que a gente precisa mesmo são de políticas públicas, eu acho que a gente vai ainda falar sobre isso, né? Bom, olha, Amanda, eu trabalhei no museu, numa época onde estava iniciando o ensino da Libras, então iniciando essa questão de você ter educadores que usam Libras. Eu passei por algumas
escolas, né, mas como eu te falei, eu trabalhei numa escola especial para TEAs, né, autistas, chamada Conviver. Depois eu fui para a Prefeitura de São Paulo, tive a oportunidade de trabalhar na EMEBS, onde eu aprendi muito. As pessoas lá são feras, elas ensinaram muita coisa para mim, que eu sei, eu sou muito grata a elas, né? A gente tem que reconhecer que a gente não é nada sem o outro, né? As pessoas me ajudaram muito nessa minha trajetória como professora. E eu tive a oportunidade, o presente também, de ser chamada para trabalhar em Barueri como professora mediadora de surdo-cegueira. Hoje eu trabalho com uma garota, ela é surdo-cega congênita, ela não escuta, ela não enxerga, mas ela é uma das pessoas mais maravilhosas, inteligentes que eu conheço. Então, eu falo que Deus me deu a oportunidade grande de trabalhar com essa garota, o nome dela é Pietra, espero que o pai dela esteja assistindo, e que Deus foi mágico o nosso encontro. Foi também essas felizes coincidências que eu acho que não são coincidências, né? Que Deus faz as coisas do teu jeito muito certinho, né? E é isso. Então, eu trabalho, procuro misturar muito do meu conhecimento como professora, mas também como mãe, como cidadã. Eu acho que, como você falou, né? Eu tento fazer o meu melhor. Eu acho que quando a gente tem esse como profissional, esse interesse em trabalhar para o outro, a gente faz a coisa certa. Então, isso que é maravilhoso, né? Então, a minha trajetória foi essa. Hoje eu estou lá em Barueri, também trabalho em Prefeitura de São Paulo, mas trabalho num projeto chamado Tutoria em Libras, que eu ensino Libras para jovens ouvintes da periferia, da Parada de Taipas, e trabalho também com essa garota na Prefeitura de Barueri, que, como eu falo, foi um presente para mim. Eu agradeço muito as pessoas que me fizeram convite, as pessoas do departamento que me inspiram, que trabalham comigo, que me ajudam demais. Eu tenho uma coordenação da escola muito boa. Enfim, eu estou cercada de pessoas que não faz isso aí. Que fazem meu trabalho acontecer. Me engasguei agora. Que fazem meu trabalho acontecer. Então, é isso. Eu acho que se você tem gente que ajuda você a trabalhar, o trabalho sai. O trabalho é sempre coletivo, seja na esfera educacional, seja na esfera da saúde, na esfera pública, na esfera particular, não importa. Um trabalho coletivo é um trabalho onde você vê resultados. Um trabalho individual é só um negócio para as pessoas, para o ego crescer. E não é a ideia, principalmente quando a gente é servidor público. A gente tem um outro olhar, um olhar da coletividade, e é isso que importa para a gente, porque a gente vai falar de políticas públicas, né? Exatamente. E como você percebe como importância, né, a introdução das Libras, né, em todos os espaços, né? Conta aí um pouquinho para a gente, você que é precursora e é professora, você trabalha com surdo-cegueira, certo? É a única no estado, né? Não, na rede de Barueri, né? De Barueri, isso. A única na rede. Então, a gente tem um profissional. Então, a gente tem que entender a importância de criar políticas públicas para que não tenha só um profissional, né? Porque não existe só uma pessoa surdo-cega, né? Existem várias pessoas surdo-cegas. Então, é importante, né, de capacitar os profissionais, né, para que eles possam estar trabalhando com essas pessoas, né? E conta para a gente qual que é a importância, como você percebe essa importância. Olha, eu acho que eu vou falar de Carapicuíba, tá bom? Se me permite, espero que não tenha nenhuma opção de Carapicuíba, pelo amor de Deus, não é essa a ideia. Mas é trazer soluções para reflexões sobre isso. Eu trabalho em 2 prefeituras diferentes, como eu já disse, e nas 2 eu percebo, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, eu já trabalhei em escola, na EMEBS, que é uma escola de ensino bilíngue para surdos. A escola bilíngue, ela
possibilita que o aluno surdo tenha o ensino da Libras como primeira língua, e sua segunda língua seja o português escrito. Para você ter uma ideia da importância, eu já tive alunos de Carapicuíba na minha escola em São Paulo. Você concorda que se ele tivesse o ensino da Libras na sua região, no seu município, ele não precisaria ir para São Paulo? Vou te dar outro exemplo. Eu trabalho, isso é a escola bilíngue para surdos em São Paulo. Eu também trabalho em Barueri, que também é perto de Carapicuíba. Você acha que uma pessoa que tem uma escola polo, que funcione, que tenha o ensino com bons intérpretes, que tenha uma sala de recursos de surdo-cegueira, precisa ir a um município vizinho ter aula com uma professora? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, é uma provocação. Então, eu acho, querida, que, infelizmente, as políticas públicas, elas têm que ser pensadas para a minoria. Eu acho que você tem um slogan interessante, que é saúde, né? É isso, né? Se eu não me engano? Saúde, né? O seu foco é ter uma cidade saudável. Uma cidade saudável, ela tem que pensar nessas possibilidades. Eu não tenho que mobilizar por exemplo, um ônibus. Eu não estou falando que eu não conheço intimamente nem os acertos, nem as dificuldades de Carapicuíba. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu estou dizendo que quando você tem uma escola que viabiliza um ensino bilíngue para surdos, quando você faz essa questão aí de trazer para as pessoas possibilidades, você não tem um aluno saindo de tão longe, migrando, entendeu? Ou estudando tão longe de casa. Você percebe? Então, é uma questão de a gente ter esse todo, ver o todo. Então, eu acho que o ensino bilíngue é importante, o intérprete é importante, e a formação, tanto em surdo-cegueira como em professores com DA, né, que a gente chama deficiência auditiva, como com intérpretes, como é a nossa maravilhosa Eliane aí, que é fantástica intérprete. Nossa, o que nós vamos precisar? De formação. E quem é que dá essa formação? A nossa formação tem que ser dada no próprio município. Uma sala de recursos, como eu tenho em Barueri, ela tem que existir em todos os municípios, não só em um município, ou uma escola bilíngue com essa importância e referência que é a EMEBS, ela não pode existir só em São Paulo. Eu sei que cada política é diferente, que cada prefeito pensa a inclusão de um modo diferente, né, Amanda? Eu não estou querendo pôr... Eu nem entendo de políticas públicas, né? Eu entendo de surdez. Mas o que eu posso te dizer é que a gente espera que tenha responsabilidade, que inclusão, ela tem que vir pautada com responsabilidade. E quando eu digo responsabilidade, você tem que ouvir aquele indivíduo, você tem que saber o lugar de fala dele. Então, assim, não adianta fazer política pública para cego, para surdo-cego, para surdo, se eu não ouvir a base. E quem é a base? É o lugar de fala de quem? Do surdo. É o lugar de fala do surdo-cego. Eu tenho que ouvir pais dessas comunidades, dessas minorias. Eu tenho que ouvir o próprio surdo, o próprio indivíduo, e não só teorizar ou fazer um trabalho focado no todo. Todo mundo faz assim, então nós vamos fazer também. Carapicuíba não é todo mundo. Carapicuíba é um lugar e tem sua característica, seus problemas e suas qualidades. Então, você tem que pensar a política pública vendo e percebendo aquele lugar, e não de outra forma. Isso, gente, é uma humilde opinião de uma professora velha, tá? Não é nada demais, mas é o jeito que eu olho e percebo a inclusão. Sem conceitos
como é que eu vou falar para você? Sem demagogia, entendeu? E sem hipocrisia, com verdade. Ai, que linda essa fala, Cidinha. Ela aquece o coração. Sabe por quê? Porque é exatamente o que pensamos, exatamente, bem isso. A ideia de pensar numa cidade saudável, uma cidade humana, uma cidade inclusiva, é pensar primeiro em dar a escuta, né? A gente entende a importância disso. Eu, como médica, entendo que eu tinha que te ouvir, né, antes de começar a te atender. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi te ouvir, né? Então, o que nós temos feito dentro desse todo esse trabalho é ouvir as pessoas, ouvir o que essas mães têm para dizer, né? Nós estamos montando, né, a nossa plataforma de governo e uma das nossas ideias é garantir, né, a âmbito municipal, a ampliação da lei federal e estadual existente, porque nessas leis, né, ela que garantiza que os municípios devam cuidar das pessoas com deficiência, né? Isso é o que faz garantir. E o que o município tem que fazer enquanto gestora, se for desse município? Entender primeiro qual que é a base, quando a gente tenta adentrar, né, as mães com as pessoas com deficiência, cara, porque elas têm muita resistência. Elas têm muita resistência com razão, né? Porque elas já sofreram muito na mão de maus gestores. Elas já sofreram muito nas mãos de falsos profetas, né? Aquelas pessoas que prometem mundos e fundos e depois eles não cumprem, né? Eles não fazem o que deveriam ser feito e que não vai ser benefício. Eu costumo dizer que as políticas públicas, o gestor, ele não ajuda as pessoas, ele faz o trabalho dele. O que eu estou fazendo? Eu estou me colocando, né, me colocando à disposição da cidade, me colocando para representar, né, as pessoas. Então, não é a minha bondade. Político não tem que... Eu sempre dizia isso também. O pobre precisa de médico. Não, o pobre precisa de distribuição de renda. A gente precisa de acabar com a desigualdade social, né? A medicina é uma outra coisa. Agora você tem que atender como humano, isso aí é independente de ser pobre ou rico. Você tem que atender como humano porque você se propôs fazer aquilo, né? São duas coisas diferentes. E é a mesma coisa. As pessoas, nós não precisamos de gestores, de legislativos e executivo que sejam pessoas que queiram fazer uma bondade bem entre aspas, né? Não é isso. Ele é bonzinho, ou ele tem um coração bom. Não. A questão é saber fazer política de forma científica, baseada em evidências. Como que nós fazemos isso? É esta forma que a gente está fazendo. É ouvindo os munícipes, é sabendo trabalhar com o orçamento da cidade, é pensando que esse dinheiro é público e ele não é meu. Se eu tenho isso para mim, que ele não é meu, que ele é público, eu entendo que, que toda a verba que vem tem que ser administrada para as pessoas da cidade. E aí não tem como a gente excluir, né, as pessoas. Todas as pessoas têm que estar incluídas. E aí, então, para a gente, a parte de inclusão, né, dentro do nosso plano de governo, a gente tem uma das nossas bandeiras, é essa também, né, uma cidade inclusiva, né? Então, a gente pensa na cidade com esse olhar. A gente projeta a cidade com este olhar humano, com este olhar onde todos os locais tenham que ter um intérprete de Libras. A gente pensa temos ideias de, se tivesse um polo, né, onde as pessoas pudessem chamar alguém que pudesse ir lá interpretar, né, dentro da saúde, gente, dentro da saúde, né? Quando a gente pensa em saúde, não tem ninguém para interpretar, né? Aquela pessoa da recepção, com o médico. Então, se faz necessário, né? Se faz necessário. Né? Essas pessoas não têm atendimento, como se ela não pode, se não tiver ninguém para poder estar com ela, como que ela faz? Ela não pode ter autonomia, e isso é você dar a possibilidade do cidadão ter autonomia da sua vida. Né, ter autonomia de si mesmo e poder responder e poder fazer as coisas
que lhe cabe para ele, né? Então, nós acreditamos, enquanto equipe, enquanto o que estamos trabalhando na nossa plataforma é nessa cidade inclusiva, é pensando isso. Então, trazer a Cidinha nesse dia e falar sobre pessoas com deficiência, para a gente é extremamente importante. Peraí, que tem uma pergunta aqui. Peraí, Cidinha. Deixa eu só ver aqui. Tem uma perguntinha. Pode colocar a pergunta, que eu não consigo ver, tá, gente? As perguntas. Então, tem que colocar para mim. Você acha que todo mundo deveria aprender Libras, Cidinha? Olha, com certeza. Eu acho que deveria, como a minha... Lá na MF Enzo, onde eu trabalho, eu já levantei essa bandeira. Eu acho que não adianta só, por exemplo, eu vou te dar a gente tem que dar bons exemplos, né? A Barueri tem lá a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Lá tem intérpretes, lá tem trabalho com cego, tudo, né? Mas eu acho que esse tipo de trabalho é importantíssimo. Óbvio, você tem que ter um lugar centralizado, né? Profissionais fono, fisioterapeuta, tudo isso que é o que se espera quando você é munícipe de uma cidade. Na questão da Libras ainda, eu acho mais importante ainda não centralizar por isso que eu dei exemplo de lá da SDPD. Você não centralizar, mas você dar lugares, possibilidades para você fazer esse curso. As EMEBs, São Paulo é muito grande, são só 6 EMEBs. Nas EMEBs existem cursos de Libras para a comunidade, mas isso também é muito pouco ainda. Porque o que acontece é o seguinte, você acabou de falar, Amanda, o surdo, ele vai ao hospital, ele tem um intérprete de Libras, ele vai ao corpo de bombeiros, ou ele vai ao banco, ele tem intérprete de Libras? Ele não tem, gente. Não tem. Então, qual que seria, se eu pudesse, se eu tivesse condições de elaborar um projeto, o meu projeto seria baseado nisso, primeiramente na formação. A formação, e outra, eu vou te dizer mais, não é só formação de professores, não, tá? Formador de servidores, tanto o guarda municipal, quanto, entendeu? Quanto o professor e principalmente os alunos. Eu tenho comigo que se tivesse dentro das escolas a possibilidade daquela criança, desde pequenininha, aprender a Libras, gente, é óbvio que isso não vai ser uma coisa que vai refletir em 4 anos, gente. Isso não vai refletir uma gestão. Isso daí é uma coisa séria para que gestões viabilizem para o indivíduo crescer tendo como uma cidade onde fosse bilíngue. Não existe uma cidade bilíngue no Brasil ainda, onde se invista maciçamente no ensino da Libras. Eu peço a Deus que seja Carapicuíba, que me dê esse bom exemplo. Eu sei que é muito difícil, mas alguém tem que começar. Alguém tem que falar assim, peraí, vamos ensinar essa. A gente não ensina inglês na escola? Por que a gente não pode ter um curso fora do horário de aula para aluno que quer aprender Libras? Você imagina quantos intérpretes nasceriam daí? Eu vou te dar um exemplo. A Ana, que trabalha contigo, ela assistiu a live, eu não sei se você assistiu minha live de segunda-feira, onde um aluno meu, que foi meu aluno lá no 8º ano, no meu projeto de Libras, agora é intérprete, gente. Está lá na PUC, fazendo Libras, já interpretou alguns eventos. Isso o que é? Isso é transformação. Você, além de gerar um emprego, entendeu? Uma profissão para esse garoto, você multiplicou a língua. Quantas de possibilidade você pode ter num curso que agregue 40 crianças em cada escola, por exemplo? Gente, isso aí é fascinante. Mas, infelizmente, eu não sei se não é vontade política, se é um negócio que é a longo prazo, então não tem interesse, mas a gente não vê as pessoas falarem disso. As pessoas acham que é só pegar um intérprete e pôr lá.
respeito os intérpretes são maravilhosos, são pessoas fundamentais nesse processo, é óbvio, mas a gente não pode limitar nenhum trabalho a um profissional, senão você não muda a consciência. Você cria subsídio para a interpretação? Cria, mas você não muda a consciência de ninguém, entendeu? A consciência vem pela educação, pela reflexão, pela transformação social, e isso só maciçamente feito pela educação, senão não tem jeito, senão a gente vai sempre ter, chama um intérprete que ele fala com você, eu não sei, eu não vou aprender e eu não tenho interesse. Então, é nesse ponto que eu acho que a gente pode ter, sim, uma escola, um município, um país que tenha... Esse é meu sonho, eu posso ser uma utópica, uma maluca, mas é o meu sonho. Eu quero ver exatamente isso acontecer. Eu quero ver municípios bilíngues que possam dizer assim, olha, eu formei hoje em cada escola 40 crianças que do 6º ao 9º ano, ou do 1º ao 3º colegial, em Libras. Nossa, seria um sonho para mim, mas ainda é um sonho, ainda é uma utopia, ainda não vi acontecer. Ai, Cidinha, que lindo. Eu vou fazer o comentário da Márcia Gibim. Marcinha, obrigada por estar nos assistindo. Cidinha, excelente professora da EMF Raposo Tavares. Que orgulho ver as duas potências juntas nessa live. Obrigada, Marcinha, por estar nos assistindo. Marcinha é uma grande amiga mesmo. Professor Antônio Jesus. Professor Antônio Jesus é o nosso vice, né? Nosso pré-candidato a vice, a vice-prefeito da cidade. Obrigada por estar assistindo, professor Jesus. Como você vê as políticas públicas para atender os surdos no Brasil? Eu acho que se você falar um pouquinho, se você quiser falar mais um pouco, deixa eu só falar um pouquinho dessa sua utopia, que também não é uma só utopia só sua, né? Quando a gente pensa numa cidade inclusiva, não tem como a gente não pensar de formas para ter dentro do calendário, né, educacional, a formação de Libras, né? Não tem como a gente não pensar nisso. Isso é coisas que também pensamos são ideias nossas, são coisas que a gente vê como possibilidade, né? É você colocar que essas crianças aprendem, até mesmo porque é para ela conseguir se comunicar com essa pessoa. Porque se a gente está falando de escola inclusiva, né? Como que essa criança surda vai estar dentro de uma escola que só ela fala aquela língua, né? E não tem outras crianças para interagir com ela. Então, quando você tem que pensar num todo, não tem como você pensar só uma parte, né? Então, quando você pensa em inclusão, não é só pensar no intérprete, você tem que pensar que toda a sociedade consiga se comunicar por Libras, né? Eu acho que isso vou até fazer uma coisa que é um aprendizado que eu também preciso de aprender Libras. Eu gosto bastante, mas ainda não tenho manejo, mas é um dos projetos aí, é aprender Libras, porque eu acho extremamente importante, né? Quando chega um paciente que não consegue se comunicar na língua oral, que a gente não tenha outra possibilidade. Então, acho que tem que ser para todo, e para todas as formações mesmo, e não só professores. Eu acho que quando a gente pensa numa cidade saudável e democrática, nós pensamos exatamente nisso, Cidinha, de que o professor não é o único educador. Educador é todo mundo que trabalha dentro da educação. Então, é a pessoa que abre o portão, é a pessoa que limpa, é a pessoa que escreve, é todas as pessoas. E saúde é a mesma coisa, não é só o médico, né? É a pessoa que está na recepção, é todas as pessoas. E assim a gente consegue fazer uma cidade saudável, né, para todas as pessoas. Aí você pode falar um pouquinho, se quiser falar, Cidinha, sobre a pergunta. Eu acho, Antônio, né? Antônio é professor, Antônio é meu colega. Eu acho assim que melhorou muito. A gente não pode dizer que não melhorou. De 20 anos para cá, muita coisa aconteceu de bom para o surdo, né? Mas ainda é pouco, né, gente? Como eu acabei de falar, ainda precisa de mais, precisa de uma consciência maior, da gente vencer as questões do capacitismo, sabe? Das pessoas acharem terem preconceito contra deficientes. Isso tudo é uma mudança que não acontece de um dia para o outro. É um processo que demora, e a gente tem que entender que a sociedade leva um tempo, 10, 20 anos para absorver uma coisa que às vezes a gente começou e vai absorvendo, e aí de repente se parar, tem que voltar tudo para trás. Então, é isso que a gente
tem que ter em mente, né? Mas que melhorou, as políticas públicas deram um avanço, mas ainda não é suficiente, ainda precisa de mais. Obrigada, Cidinha. Tainá é minha sobrinha, gente. É professora também e diz que ama Libras e gostaria de se aprimorar para melhor atender os seus alunos. Obrigada, Tainá, por estar assistindo com a gente. Né? Eu acho que é bem isso. Valquíria Macchini está assistindo. Obrigada, Valquíria, por estar assistindo a live com a gente. Parabéns, Cidinha, pelo seu lindo trabalho. Parabéns também, Eliene. Já trabalhei com a HIMSA na Vila Mariana. Você sabe explicar, Cidinho, o que é? Porque eu não sei. A RIMSA é uma instituição maravilhosa. Eu estudei lá, né? Eu fiz surdo-cegueira, toda a minha formação em surdo-cegueira, eu devo à RIMSA. A RIMSA é maravilhosa, é uma instituição, inclusive, que faz muitas parcerias com prefeituras para poder formar professores, né? É a maior referência hoje sobre múltiplos, é uma instituição, né? Com maior referência no Brasil, é uma das maiores, né? Sobre múltiplos e surdos cegos. Então, vale a pena, viu, você conhecer, Amanda, a sua equipe que vai trabalhar com essa questão da inclusão, essa equipe que vai trabalhar na questão de gestão, essa gestão da inclusão, da deficiência, no seu mandato, se você for eleita, eu espero que sim. E aí, é bom você conhecer esse lugar. É um lugar maravilhoso, com pessoas extremamente competentes e que tem muito a ensinar, entendeu? E a gente é humilde para aprender. Eles têm muita coisa boa para mostrar e eles fazem também, viu, gente, formação para prefeituras, tá? Você convida, eles fazem trabalho excelente. Então, ela falou aí de uma instituição muito respeitada e que deve ser ouvida, uma instituição que vale a pena escutá-las, viu? Imagina, né? Já tem Eliene, a Valquíria também, Macchini também está com a gente, a Ana está com a gente, então, assim, a gente não está se munindo de pessoas que não entendem do assunto, não. É só pessoa super entendida. Salvador do Calulé. Obrigada, Salvador, por estar nos assistindo. Cidinha, as políticas precisam ser voltadas para a maioria, que é excluída do Estado e que está a serviço de uma minoria. Nós pensamos assim também, Salvador, porque a gente às vezes acha que é minoria, né? Atender a minoria, quando não é verdade, né? Quando a gente fala da inclusão, a gente não fala de uma minoria, né? A minoria talvez seria o que eles chamam de maioria, mas quando não é verdade. Eu sempre costumo dizer, e venho dizendo assim, todo o tempo, que é preciso trabalhar com equidade, né? Você só pode trabalhar com equidade quando você tem esse olhar de um todo. Entender que algumas pessoas vão ter mais necessidade do Estado do que outras. E quando a gente fala de equidade, a gente fala de distribuir as coisas de acordo com a necessidade. Então, a nossa política está sendo voltada para a equidade. Uma cidade equidade, o que é essa equidade? É esse equilíbrio, né? Você diminui as desigualdades sociais, você inclui as pessoas e cada um tem o seu lugar de fala, né? Cada um pode se sentir incluído e pertencente àquele local. E é esse o nosso objetivo. Tem uma última reflexão aqui, a gente passa tão rápido, né? Passa muito rápido. A gente ainda tem um tempinho, mas já estamos aí beirando para o final. A Cidinha é maravilhosa. Como a sociedade pode auxiliar no fortalecimento e no conhecimento da cultura da surda e da surdo-cegueira? Eu acho esse tema bem interessante. Eu não entendi o que você falou. O que tem a surdo-cegueira e a surdez? Qual é a pergunta? Como a sociedade pode auxiliar no fortalecimento e conhecimento da cultura surda e da cultura surdo-cegueira. Então, quando a gente pensa em sociedade, eu acho que falta, primeiramente, informação para a sociedade. Às vezes a sociedade não pode colaborar porque ela não conhece, né? Então, é muito interessante que
haja, sim, eu acho que uma sociedade que sabe, que tem conhecimento, ela consegue se cercar e trazer mais, como é que eu vou dizer, consegue trazer um suporte maior para esses grupos, né? Eu vou te dar um exemplo que é muito interessante. Quando você tem uma política pública que que tem equidade, que respeita o seu cidadão, ela vai gerar, por exemplo, uma saúde. Se você tiver crianças vacinadas, que não têm mães atendidas, obviamente você vai ter menos casos de crianças com deficiência. Por exemplo, a surdo-cegueira. Pouca gente conhece a surdo-cegueira. A surdo-cegueira não é a junção, gente, isso tem que ficar claro, entre cego e surdo. Então a pessoa é cega e surdo. Mas não funciona assim, não é duas associadas, duas deficiências associadas. Na verdade, é considerada uma só, né? E essa surdez, com essa cegueira, surdo-cegueira, o que vai acontecer? Ela, muitas vezes, ela vem de síndromes como Usher. A pessoa nasce, né, escutando, falando, vendo, aliás, falando não, ouvindo e enxergando, e depois elas têm Usher e elas perdem essa visão. Ou elas nascem com uma síndrome congênita, uma surdo-cegueira congênita. Então, se você tem políticas públicas que cuidam dessa mãe, da saúde dessa mãe, da saúde familiar, antes mesmo, você pode, por exemplo, saber, você pode mapear a surdez-cegueira, você pode mapear os problemas que causam a surdez, isso, entendeu? Então, assim, a sociedade, ela só pode dar respaldo para essas síndromes, para essas pessoas com surdo-cegueira ou com surdez, se elas terem conhecimento, informação. E quem dá informação? Entendeu? Então, por isso que você tem que ter políticas públicas de prevenção, principalmente, e que também respeitem e se comuniquem com a sociedade. A sociedade, como eu disse, tem que ser ouvida. E também tem que abrir canais para que ela possa escutar. Senão ela nunca, às vezes, ela não sabe que tem um surdo cego, ou surdos cegos. Ela nunca viu. Como é que ela pode opinar? A gente, às vezes, quando a gente não tem conhecimento de causa, a gente opina errado. Eu tenho desculpe se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente, às vezes, opina errado quando a gente não tem conhecimento. Porque quando a gente não sabe o que a gente está falando, a gente vem carregado de achismo, que é perigoso. A gente vem carregado de preconceito, que é perigoso. Então, não adianta a gente pedir da sociedade se a gente não dá informação para ela. Agora, depois da informação, ela pode ter, sim, uma opinião formada e ela, obviamente, vai ser escutada. É assim que eu penso. Eu acho que é bem isso, né, Cidinha? E aí tem algumas doenças, né, que podem ser prevenidas, né, como a sífilis congênita, por exemplo. Isso a gente está falando de saúde pública, né? A sífilis congênita pode gerar surdo-cegueira. As mães não vacinadas adequadamente, a rubéola também pode levar a surdo-cegueira. Então, é saúde pública, né? É público, são coisas públicas que vai fortalecer para que a gente não tenha pessoas com... Não que isso... São doenças preveníveis. Então, são doenças que é do poder público, que é responsabilidade do poder público em prevenir para evitar, né, esse tipo de doenças aparecendo nessas pessoas. Joane Mota está nos assistindo. Obrigada, Joane, por estar nos assistindo. Estamos esperançosos com a candidatura da Amanda. As pessoas com deficiências estão abandonadas e na pandemia isso ainda é pior. A gente poderia falar um pouquinho, Cidinha, como você percebe. Eu estava conversando com uma psicóloga e ela estava falando sobre o aumento também na tentativa de suicídio de pessoas com deficiências, né, principalmente nessa pandemia, né? E aí você gostaria de falar a sua percepção aí? Eu vou te falar uma coisa, querida. Eu
Eu tenho uma irmã autista, né? Eu não sei se você sabe, acho que a gente não conversou, não chegamos nessa grau de intimidade, não é? E eu percebo o quanto estar confinado, estar em casa, a minha irmã está muito desequilibrada, assim, ela está fora do eixo. Eu consegui agora falar com um médico dela, um psiquiatra que vai atendê-la, tudo, né? Ligou para a gente. Mas é muito difícil, gente. Não é fácil, porque a gente que está assim, que tem uma vida comum, que já é difícil. Agora imagina para minha irmã que é autista, tem 37 anos e sempre teve uma agenda certinha, o horário para ir fazer a caminhadinha dela, e ela ia tal dia em tal lugar, e ela não pode mais, gente. Então, assim, a saúde mental vai para o beleléu. Então, é muito complicado, sim, para a pessoa com deficiência. É muito complicado, porque muitas vezes você está dentro da sua casa. Eu tenho um amigo meu, que foi meu aluno, que falou assim, professora, eu não falo com ninguém, eu tenho que fazer uma videochamada com alguém, porque ninguém sabe Libras na minha casa. Olha que tristeza, gente. Você ficar confinado, você ficar na quarentena com uma pessoa que não sabe a sua língua, por exemplo. Então, existem, gente, muitas nuances nesse problema. Eu, por exemplo, não posso atender minha aluna, estou fazendo remota, né, aula remoto, e eu sei que isso, logicamente, vai interferir no meu processo de ensino-aprendizagem com uma garota tudo cega. Mas a gente também tem que entender que a gente não pode sair agora enlouquecidos e sair para a rua, porque isso não acabou. A gente tem um vírus ainda, não tem vacina. Eu sou uma pessoa do grupo de risco, por exemplo, né? Aliás, eu posso falar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem? Eu queria parabenizar os meus colegas professores, que eles têm feito, assim, olha, são demais. Eu vejo umas coisas que você fala assim, o cara aprendeu a editar vídeo, o cara aprendeu tudo que você possa imaginar, sabe? É muito amor à profissão. Que Deus permita que um dia esses professores tenham o valor merecido que, sabe, que eles merecem, porque eles fazem as coisas acontecer. Se a educação no Brasil hoje ainda não acabou na pandemia, é porque esses profissionais guerreiros estão lá todo dia, sabe, nos seus classrooms, fazendo acontecer o negócio. Então, assim, meus parabéns, viu? Eu trabalho com uma aluna só, né, de manhã não, eu tenho mais aluno, mas de tarde eu só tenho uma aluna, que eu sou professora de surdo-cegueira, e eu já acho difícil demais, sabe, e liga e conversa, e grava vídeo, eu fico imaginando quem tem 40, quem tem umas 5, 6, 7, 8 salas. Gente, é muito amor no coração, ó. Eu tiro meu chapéu. Parabéns mesmo, todos os professores e professoras, né? Vocês têm feito a diferença, né? Quando a gente fala sobre o Covid, em Carapicuíba a gente já teve mais de 90 mortos em 30 dias. Deu uma flexibilizada, e eu acho que essa flexibilizada, como não tivemos uma gestão adequada desde o princípio, né, para o tratamento do Covid, a gente tem mais carapicuibanos morrendo. Então, a gente já está chegando ao número de 400 e poucos mortos, né, em Carapicuíba, e no Brasil mais 137 mil. É sempre um pesar quando eu falo do Covid, porque é muito triste, né? A falta de gestão nos faz entender que essa catástrofe, né? Essa catástrofe sanitária está se alastrando. Então, nós temos que tomar bastante cuidado mesmo, nos prevenir muito. Eu sei que é difícil, eu sei que está muito difícil, eu entendo que está muito difícil. Imagine para a Cidinha, que tem uma irmã autista, imagine para todas as pessoas com problemas intelectuais, com deficiências mentais, quanto está difícil, porque não tem para onde extravasar, né? Não tem para onde, está muito difícil, a gente entende. A gente tem que entender também que tem cuidado. Então, a gente vai ter que se reinventar. Eu costumo dizer que o Covid nos trouxe um convite para pensar num novo ser, um novo vir a ser, né?
Então, vamos ter que refletir cada vez mais como que a gente vai enfrentar, não é um novo normal, é enfrentar a nova forma de estar no mundo, né? Porque vai ter que ser reinventado da forma que está, não dá mais. Mariana Costa Delfim, está assistindo também. Muito obrigada, Mariana, por estar nos assistindo. Parabéns, Cidinha. Seu trabalho é exemplar. Não me canso de aprender contigo. Cidinha está fazendo um sucesso aí, né? Porque foi uma live extremamente rica de conhecimento, assim, foi maravilhosa, do princípio ao fim. O professor Jesus está dizendo, muito obrigada, Cidinha, uma live maravilhosa. Valquíria também está dizendo, está todo mundo muito feliz, né? Que foi uma live de muito aprendizado. Como está sendo de costume nosso, né? Está virando um ritual nesse sentido, né? De trazer informação à população, trazer que assim é possível, né? Olha o quanto de pessoas que fazem, né? A gente precisa de regaçar as mangas e tentar fazer. E a mudança depende de nós, vai depender de cada um de nós. Então, nós estamos nos colocando aí à disposição da cidade para falar sobre isso, carapicuibanos. É sobre isso que eu estou dizendo. É sobre esse tipo de cidade, é sobre esse tipo de política que a gente quer fazer na cidade. E só vai ser possível se essa confiança existir. Então, eu chamo a todos, venham, compartilhe, curta, fale sobre isso quando for o momento. A partir do domingo, a gente já pode estar falando sobre a candidatura de forma mais clara e já vamos poder estar apresentando nossa plataforma de governo que está sendo construída, porém já tem algum arcabouço aí bem robusto, né, que a gente quer apresentar para a cidade, a gente quer debater para a cidade. Então, a gente sabe que vai ser difícil, a luta vai ser difícil, mas não é impossível, para quem acredita. Pessoas como eu, como a Cidinha, como você que está nos assistindo, né, como a Eliane, acredita. Estão aqui porque acredita. A Cidinha acredita. Mesmo não gostando dessa parte política, ela acredita. E ela está aqui porque ela acredita. A Eliane está aqui também porque ela acredita nesse trabalho. Né? Quando eu conversei com a Eliane, a primeira coisa que ela falou assim, olha, não importa como vai ser, mas eu queria que essa informação chegasse a todas as pessoas, e para mim seria muito importante. E aquilo me encantou, assim, eu falei, não importa como vai ser mesmo, ela vai ter que estar com a gente vai ter que nos ver como que a gente consegue ter uma pessoa, porque aí eu entendo que não é que eu sou boazinha, ou esteja fazendo diferente, não, porque o meu discurso diz que é uma cidade inclusiva. Se o meu discurso diz que é uma cidade inclusiva, logo tem que ter um intérprete, e isso não é obrigação, não é bondade, sim obrigação, né? Então a gente precisa de entender isso e a importância disso. Gostaria, Cidinha, que você fizesse suas considerações finais, agradecer imensamente por essa live linda, maravilhosa, adorei. Eu estou assim encantada, assim, eu sempre me encanto com as minhas lives, mas ser atendida, fazer uma live com uma paciente me deixou muito feliz mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, equipe. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Pode fazer suas considerações finais. Eu queria agradecer a você, a sua equipe top, a Eliane, que é uma intérprete fantástica. Eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo e vendo, os meus amigos, muitos que estão aí, né? A Márcia, a Mariana, todo esse pessoal querido, que são muito queridas para mim, né? São professoras fantásticas, professoras top, que eu sou fã. E eu queria agradecer, né, primeiramente, dizer que nós estamos aí para o que precisar a gente faz, se for bom para o surdo, para a pessoa com deficiência, nós estamos juntos. Queria também falar para você, não esquecer daquela conversa que nós tivemos, porque eu tenho muito desejo, como eu falei para você, não tem política pública também pensando para a criança que não é adotada, a criança que fica até os 18 anos e não é adotada, parece que vira num limo e não tem nenhuma ajuda do governo, não tem nada, gente. A criança faz 18 anos e o parabéns dela, ela vai ser mandada embora dos abrigos. Então, assim, com raras exceções, tem lugares que mas é a realidade. Você fez 18 anos, você não é mais institucionalizado, né? Então, que você possa pensar uma política dessa também e que
que o bem vença, que Deus abençoe a todos e que a gente seja sempre delicado e tenha empatia, que está faltando no mundo empatia, e que isso seja sempre a nossa bandeira. Mais empatia, por favor. Um grande beijo e muito obrigada, e obrigada pela paciência. Ai, que linda, Cidinha, que linda, que linda. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito por tudo, e é claro que esse projeto, né? Nós estamos pensando numa cidade inclusiva, nós estamos pensando numa cidade para todos, né? E dentro das nossas bandeiras também tem a bandeira dos jovens, né? O nosso projeto também é para jovens, e esses jovens também não é algo que a gente vai esquecer, né? Desde que a gente tenha condições, né, para poder fazer isso, e a gente é uma coisa que tem que se madurar, né? Mas é muito, muito lindo. Eu acho que isso vou dar um exemplo aqui, que eu conheci uma pessoa que viveu dentro do abrigo, e depois quando ela saiu, o abrigo tinha uma estrutura, né, para adequar essas pessoas que já tinham feito 18 anos, que estavam trabalhando, e até que ela conseguia ter a sua autonomia social e conseguir viver sozinho, não simplesmente fez 18 anos, eu no Estado não tenho mais responsabilidade, tchau e benção. Não pode ser assim, né? Tem que entender que aquela pessoa precisa de dar autonomia e condições para ela poder conseguir sair dali e ter a sua autonomia, que é a autonomia que todo mundo quer ter, né? Que é importante que ele tenha também, mas não dá para sair assim do dia para a noite, que não é assim que nós fazemos com os filhos, né? Então, pensar nisso é muito interessante. Eu agradeço todo mundo que fez com que essa live acontecesse. Muito obrigada a Celinha que te trouxe. Obrigada, Celinha. Obrigada a todos que nos assistiram, que estão nos assistindo. Obrigada à minha equipe, Ana, Selma, Joane, Eni, minha família que está me ajudando muito, a minha irmã Alexandra, a Carla, toda a minha família, minha sobrinha, assim, minha família está me auxiliando mesmo, assim, de uma forma que, olha, Amanda, é possível. Estou cada dia mais acreditando. Eu estou muito feliz, né, de estar alcançando as pessoas que estão assistindo hoje, que essa informação chegue. Vamos lá. Se não deu tempo de assistir hoje, compartilhe, mostre para as outras pessoas o que nós estamos falando, que essa informação chegue em todas as pessoas, e assim a gente possa pensar numa Carapicuíba saudável, né? Muito obrigada a todos que estão assistindo, muito obrigada mesmo. Tenham todos uma ótima noite. E dia 28 amanhã eu vou estar numa live, dia 28 também a gente vai começar a colocar nossa plataforma de governo, tá? Dia 27 começa a campanha, nós iremos fazer uma carreata que vamos divulgar ainda como vai ser, né? Uma carreata pensando no protocolo de segurança, sempre por isso que vai ser uma carreata, mas nós vamos iniciar a campanha no dia 27 de setembro, aí rumo à vitória. Vai ser 45 dias aí de muita luta, mas a gente já sabe o quanto já ganhamos. Ganhamos por conseguir falar com a Cidinha, conhecer a Eliene, conhecer todas as pessoas que eu estou conhecendo. E dizer que o amor transforma, né? A educação transforma. E sem ela nós não somos nada. Então, muito obrigada a todos e todas. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada, Eliene. Tchau, tchau. Beijo.